texto diz assim: fiel é esta palavra. E quero que no tocante a estas coisas façais afirmação confiadamente, para que os que têm crido em Deus sejam solícitos na prática de boas obras. Estas coisas são excelentes e proveitosas a todos os homens. Evita discussões insensatas, genealogias, contendas e debates sobre a lei, porque não têm utilidade e são fúteis. Evita o homem faccioso, depois de admoestá-lo primeira e segunda vez, pois sabes que tal pessoa está pervertida e vive pecando, e por si mesma está condenada. Quando te enviar Ártemas ou Tíquico, apressa-te a vir até Decápolis ao meu encontro. Estou resolvido a passar o inverno ali. Encaminha com diligência Zenas, o intérprete da lei, e Apolo, a fim de que não lhes falte coisa alguma. Agora, quanto aos nossos, que aprendam também a distinguir-se nas boas obras a favor dos necessitados, para não se tornarem infrutíferos. Todos os que se acham comigo te saúdam. Saúda quantos nos amam na fé. A graça seja com todos vós. Amém? Feche os seus olhos, oremos uma vez mais. Pai, em nome de Jesus, essa é a Tua palavra, Senhor. Palavra fiel e verdadeira. Palavra essa que é inerrante. Pai, em nome de Jesus, que nessa manhã o Senhor possa falar aos nossos corações, que o Senhor possa nos animar, que o Senhor possa nos corrigir, que o Senhor possa nos, Deus, trazer esperança, em nome de Jesus. Que eu não seja, ó Deus, um empecilho na ministração da Tua palavra, que o Teu Espírito, Pai, possa me usar nessa manhã, para que meus irmãos possam compreender de maneira clara a Tua palavra, em nome de Jesus Cristo. Capacita-me para esta obra, Senhor. Que o Senhor possa me dar insights, que o Senhor possa me usar, ó Deus, como um profeta nesta manhã, que eu possa, Deus, falar oráculos da parte do Senhor. Eu estou em Tuas mãos, o meu coração está em Tuas mãos, Senhor. Portanto, usa-me para edificar a Tua igreja, para a honra e glória do Teu santo e bondoso nome. Amém e amém. Podeis assentar, meus irmãos. Queridos irmãos, como eu disse, hoje é a última ministração das cartas pastorais. E eu já quero afirmar, dizer para os irmãos que logo depois da Páscoa nós daremos início à exposição do livro de Marcos. Nós vamos passar por esse evangelho durante esse restante de ano e talvez até o ano que vem. Então tenha uma expectativa boa de exposição do evangelho de Marcos a partir da próxima semana da Páscoa. Né? Meus queridos irmãos, hoje nós lemos um pequeno trecho, né, de 7, 8 versículos, e nós vamos falar basicamente da fé que leva a uma vida de boas obras. Nós vamos falar de quando nós devemos fugir de debates improdutivos. Existem debates que nós não podemos perder tempo, gastar energia com eles, e isso nós vamos ver hoje. E nós vamos ver também do envolvimento da igreja nas necessidades de homens piedosos. Então eu chamo a sua atenção para esses 3 principais pontos que nós iremos expor hoje. Bom, o versículo de número 8, Paulo começa dizendo: fiel é esta palavra. E que palavra é esta? Essa palavra é uma referência a todos os versículos anteriores no capítulo de número 3 que foram citados e que foi pregado pelo Zaqueu aqui na semana passada. Eu tenho que fazer uma releitura para que haja uma ligação entre os textos, amém? Então, eu vou fazer a releitura, você fique atento aí. O texto diz assim, no versículo de número 1, no capítulo de número 3. Lembra-lhes que se sujeitem aos que governam, às autoridades, sejam obedientes, estejam prontos para toda boa obra. Não difamem a ninguém, não sejam altercadores, mas cordatos, dando provas de toda cortesia para com todos os homens.
Pois nós também, outrora, éramos nécios, desobedientes, desgarrados, escravos de toda sorte de paixões e prazeres, vivendo em malícia e inveja, odiosos e odiando-nos uns aos outros. Quando, porém, se manifestou a benignidade de Deus, nosso Salvador, e seu amor para com todos, não por obras de justiça praticadas por nós, mas segundo sua misericórdia, Ele nos salvou, mediante o lavar regenerador do Espírito Santo, que Ele derramou sobre nós ricamente por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador, a fim de que, justificados por graça, nos tornemos seus herdeiros, segundo a esperança da vida eterna. Portanto, meus irmãos, fiel a essa palavra é uma referência a todos esses versículos que eu acabei de ler, mas especificamente do verso 4 ao verso 7. Por quê? Porque aqui nós temos a suma do Evangelho, e isso é maravilhoso. Perceba, no verso 4, Paulo fala da bondade de Deus e o seu amor para com a humanidade em enviar o seu Filho. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, ele fala da obra do Espírito Santo na regeneração e na renovação dos homens. É impossível um crente se converter a Jesus Cristo sem a obra regeneradora e renovadora do Espírito Santo. O terceiro ponto, a graça de Jesus Cristo considerada a causa efetiva de nossa justificação. Sem a morte substitutiva do Cristo seria impossível a nossa justificação. Ele foi o justo e justificou a muitos, ou seja, isso inclui obviamente nós, o seu povo. E terceiro ponto, o propósito disso tudo é que pudéssemos vir a ser o que somos hoje. E o que nós somos hoje? Herdeiros dessa esperança da vida eterna. Isso, meus queridos irmãos, é a suma do Evangelho. Isso não é um proto-evangelho, isso é o resumo do Evangelho. E o que Paulo continua dizendo? Fiel é essa palavra, essa suma evangélica. Aí ele diz: e quero que no tocante a essas coisas faças afirmação confiadamente, para que os que têm crido em Deus sejam solícitos na prática de boas obras. Estas coisas são excelentes e proveitosas a todos os homens. Olha que interessante. Paulo chega para Tito e diz: Tito, fiel é esta palavra, essa suma evangélica. Agora, atenção, Tito, porque eu preciso que você faça essas afirmações corriqueiramente. Você, Tito, tem que crer nisso de maneira confiada. Você tem que abrir mão de tudo aquilo que não tem valor e se apegar ao Evangelho. Você deve sempre pronunciar essas palavras, você tem que se firmar nelas. Faça essas afirmações confiadamente. Por que Paulo está falando dessa maneira com Tito? Nós sabemos do contexto. Tito estava se envolvendo em batalhas teológicas, em coisas frívolas, que não levavam a absolutamente lugar nenhum, não edificavam ninguém. Esse conselho não é só para Tito, nós vimos também na carta de Paulo a Timóteo. Então Tito estava envolvido nisso e possivelmente ele esqueceu da suma evangélica, ele esqueceu da mensagem do Evangelho. Ele poderia ter se perdido tanto em debates inúteis que o foco principal, que é o Evangelho, fora esquecido. Aí o que Paulo traz à memória de Tito? Tito, você deve se apegar a isso aqui. O Evangelho, o amor de Deus, nosso Senhor, a obra do Espírito Santo, o sacrifício de nosso Senhor e o resultado dele. Está tendo microfonia. E o resultado dele, que é a vida eterna. Você tem que se apegar a isso. Tito estava meio flutuante em debates sem fim. Então Paulo chama a atenção de Tito para continuar, ou melhor dizendo, perseverar a essa prática. No verso de número 9, continuando, o verso de número 1, Paulo diz: e quero que no tocante a essas coisas você faça afirmações confiadamente para os que têm crido em Deus e sejam solícitos na prática de boas obras. O ser solícito, que a palavra grega é frotizo, que significa pensar, ser cuidadoso, ou seja, aquele que confia em Deus, aquele que tem o Evangelho no coração,
aquele que foi tirado do reino das trevas e agora transportado para o reino do Filho do seu amor, ele tem que mudar de vida. A percepção, a fé verdadeira, ela tem que mudar o meu caráter a ponto de mudar as minhas atitudes. Os meus maus hábitos, eles ficam para trás, os maus hábitos pecaminosos. Agora eu crio hábitos santificadores que me santificam, através do Espírito Santo, obviamente. Mas é necessário criar hábitos agora. E como que isso acontece? Mediante boas obras. E as boas obras, ajuda a gente aí, Ítalo. Ajuda a gente lá. Talvez eu vou ficar sem retorno. Vocês estão me ouvindo bem aí, por gentileza? Então, amém? Deixa eu me encontrar aqui. As práticas de boas obras, com o grego frotizo, quer dizer pensar e ser cuidadoso. A partir do momento, meu irmão, que eu me torno um cristão, eu tenho que viver de maneira cuidadosa agora. Eu não posso viver de qualquer maneira. Eu tenho que viver atento às minhas ações e perceber se essas ações são ações santas ou são ações pecadoras. Isso deve me envolver a ponto de eu ter uma vida exemplar para todos aqueles que me observam. Essas coisas, Paulo continua dizendo, são excelentes e proveitosas aos homens. Obviamente, as boas obras, elas expressam a imagem de Deus no mundo. É claro que nós não podemos viver como hipócritas aqui, crendo de uma maneira e praticando outra completamente diferente. Jesus, o Cristo, nosso Senhor, ele censura os mestres de sua época constantemente chamando-os de hipócritas, porque eles tinham a lei do Senhor, eles deveriam viver conforme a lei de Deus, mas ao invés disso eles caminhavam segundo as suas próprias concupiscências, segundo os seus próprios desejos, segundo a sua própria soberba, altivez e assim por diante. Mas as boas obras, elas, além de expressar a imagem de Deus ao mundo, elas beneficiam os homens de maneira geral, pois ela atinge absolutamente todos aqueles que nos rodeiam. Ela atinge crianças, homens, mulheres, magros, gordinhos, negros, brancos, pardos, asiáticos. As boas obras, elas beneficiam a todos, elas não escolhem o seu beneficiário. Muito pelo contrário. A obra verdadeira, a obra santificadora, ela beneficia a todos, inclusive os nossos inimigos, se eles estiverem perto. Sim, a obra santificadora de Deus, as boas obras, elas contribuem para a edificação dos nossos inimigos. Portanto, você não deve escolher a quem abençoar, meu irmão. Você simplesmente tem que ser uma bênção. Essa é a missão de Abraão, ser tu uma bênção. Abraão foi uma bênção para os reis de Sodoma e Gomorra, resgatando-os num combate, numa guerra. Nós não devemos escolher a quem beneficiar com as nossas boas obras. Muito pelo contrário, o nosso benefício em favor do outro deve ser geral. Nós não escolhemos as pessoas que serão beneficiadas por nossas boas obras, ou pelo menos não deveríamos escolher. E eu sei que às vezes a gente escolhe. Eu sei que às vezes a gente quer ser instrumento da ira de Deus para com o outro. Às vezes a gente pega alguém que pisou no nosso calo, aí a gente retém a bênção, fala, não, quando surge a oportunidade, não, esse aí não vou abençoar não, porque ele me fez mal, eu quero é que a ira de Deus caia sobre ele, eu quero que ele sofra, me passe fome para ele aprender, não é assim? A gente pensa assim, só que o Evangelho não é isso, meu irmão. E os discípulos pensaram isso também. Quando eles chegaram em Samaria, eles olharam para Jesus e disseram, Jesus, você quer que a gente ore a Deus, que Ele mande fogo do céu cair sobre esse povo aqui? Jesus diz, vocês não sabem que espírito que eu sou. Vocês não sabem o que eu vim fazer? Vocês não entenderam? E às vezes a gente se encontra em situações em que a gente quer privar a bênção do outro, para o outro. Irmãos, nós não podemos ser assim. A bênção de Deus, ela é dada para ser
liberada de maneira geral a todos os homens, indistintamente. E essas boas obras, elas dizem também aonde nós estamos enxertados. Porque Paulo vai falar mais para frente de frutificação. Então, depende de onde que eu estou enxertado para que esse fruto venha a permanecer. Depende muito de que se eu estou enxertado em Jesus ou numa outra árvore. Depende muito de onde que eu estou enxertado. Depende muito de que caule, de que seiva eu estou sendo nutrido. Depende muito de que sol está aquecendo essas folhas, esse pequeno galho. Depende muito. E espero eu que você esteja enxertado em Jesus. Espero eu que você produza frutos fiéis, dignos, permanentes de boas obras. Contextualizando, será que nós estamos bem firmados então na suma evangélica? Na suma do Evangelho? Será que nós realmente temos crido na verdade do Evangelho, do amor de Deus, da graça do Espírito Santo, no sacrifício de Jesus e na vida eterna? Será que nós temos pensado exatamente nisso? Será que isso tem rodeado as minhas ações? Eu não sei você, mas eu passei por um longo período de paz onde eu trabalho. Deus me deu um período muito longo de paz. E eu tinha muito tempo, eu estudava, eu ouvia pregações. Só que a fábrica ela começou a ter algumas mudanças, sabe? E as mudanças que a fábrica começou a ter, tem me tirado a paz. E eu percebi logo de cara que eu deveria perdoar mais alguns irmãos lá. Eu percebi que o Senhor estava me inclinando a amar pessoas que estavam se tornando... Não necessariamente meus inimigos, mas começaram a ser uma pedra de tropeço, sabe? Eu comecei a me inclinar, a estar em posições que eu deveria expressar Jesus Cristo com graça e misericórdia, perdoando, relevando, conversando. Eu não sei como que você se encontra no seu trabalho, mas eu acho que Deus falou assim comigo: olha, agora o tempo de paz passou, tá bom, agora você vai exercitar mais um pouquinho disso aqui. Você vai exercitar sua paciência, longanimidade, benignidade, amor, temperança. E meus irmãos, eu não sei como que vocês lidam com esse tipo de situação, mas quando eu saio da situação, eu começo a imaginar uma porção de possibilidades. Não, se ele falar isso, eu vou falar aquilo, se eu falar isso, eu vou falar... Eu começo a maquinar e tira minha paz. Aí eu falo: Deus, tem misericórdia de mim, eu tenho que te mostrar aqui. Eu não posso me vingar. Eu não posso falar mal, me ajuda em nome de Jesus. E isso na minha mente, eu grito, irmão, na minha mente. É tipo isso aqui que eu faço, na minha mente, só comigo ali. Mas isso me irrita, sabe por quê? Porque eu não consigo ser como Jesus o Cristo. Isso me humilha, porque a palavra de Deus tem que confrontar as minhas emoções, os meus sentimentos. E então eu começo a entrar em confronto comigo mesmo ali. E na maioria das vezes, meus irmãos, eu erro, eu não consigo. Dentro de mim, é claro, né? Não chegou esses embates, né? Eu não estou brigando com ninguém, eu espero que você entenda. Mas dentro de mim é um conflito que parece que não acaba. Mas eu sei, obviamente, pelo poder do Espírito Santo, que Ele me ensinará a lidar com essas diversas situações. Porque o Evangelho ele tem que estar aqui. A graça que caiu sobre mim, eu tenho que ser um instrumento de derramamento dessa graça. O mesmo pão que eu comi, ou seja, o Cristo, a mesma água que eu bebi, ou seja, o Cristo, eu tenho que dar para o outro. Eu não posso reter dádivas, eu não posso reter bênçãos. Isso só irá acontecer, meu irmão, quando o Evangelho de fato encher o seu coração. Sabe por que você não consegue perdoar? Vou ser bem simplista aqui, eu sei que existem casos e casos bem profundos e difíceis. Existem traumas psicológicos, eu sei muito bem disso. Mas o ponto principal, o fundamento principal é porque esse Evangelho, essa graça não encheu o meu coração a ponto de transbordar para o outro. Eu tenho pensado em outras coisas, eu tenho desejado outras coisas, eu quero viver outras coisas. Esse é o problema. E nós precisamos ter o coração cheio de Evangelho,
para que possamos então praticar boas obras, é o que Paulo diz. Confiadamente para que os que têm crido em Deus sejam solícitos na prática de boas obras. Essas coisas são excelentes e proveitosas a todos os homens. Essa certeza da fé tem nos levado a ter uma vida piedosa mesmo, de fato? Será que nós temos tido misericórdia de nossos irmãos? Uma vez, eu já contei isso, não sei quem vai se lembrar, uma pessoa na fábrica onde eu trabalho, ela achou um celular depois do almoço assim na calçada. E eu achei engraçado que quando eu estava passando, ela pegou o celular toda feliz, parecia que ela tinha ganhado. Ela disse: olha, João, eu achei um celular. Aí eu joguei um balde de água fria nela. Eu falei: pois é, mas você sabe que não é seu não, né? Ela falou assim: não roubei. Eu falei: você realmente não roubou, mas o celular não é seu, a pessoa que perdeu está triste nesse momento. E olha só que maravilha seria se você devolvesse esse celular. Que boa obra seria, diferentemente do mundo, e ela é dita cristã, diferentemente do mundo, você devolveria o celular, um bem que foi perdido. Olha que maravilha, que obra magnífica. Aí o celular estava acabando a bateria, ela me disse assim: olha, eu vou dar o tempo só dessa bateria acabar, se ela não ligar, se ela não procurar, vou ficar com o celular para mim. Depois de eu corrigi-la, ela obviamente ficou com raiva de mim, chorou, contou para os meninos da fábrica: ei, João, você está fazendo isso com a fulana de tal, você não pode fazer isso. E eu ri, né? Falei: fui lá, hoje nós está tudo em paz. Mas esse episódio aconteceu. O que acontece, irmãos? Que as nossas boas obras, elas refletem, como eu já disse, aonde nós estamos enxertados. O que traz pulsão para o nosso coração, o que transborda de nós. E esse caso foi um exemplo interessante, engraçado para mim, para ela, tadinha, ela entrou em crise, porque a boa obra não estava sendo nada boa. Mas enfim, qual face nós temos mostrado a este mundo, meu irmão? Porque não existe neutralidade, ou você mostra a face de Cristo, ou você mostra a face do diabo. Você não está mostrando a sua face, porque as obras que você faz, Jesus vai dizer, se censurar, alguns mestres dizendo que eles fazem as obras do pai deles, ou seja, o diabo. Eles não fazem as obras de Cristo, as obras de Deus. Portanto, as obras santas, elas refletem a face de Jesus Cristo. O contrário disso, as obras do diabo refletem a imagem do pai, o Satanás. Portanto, aquele que rouba reflete uma imagem, a imagem do diabo. Aquele que mente reflete a imagem do diabo, porque ele é mentiroso desde o princípio, é o pai da mentira. Então nós temos que tomar cuidado com isso, e é isso que Paulo instrui Tito, a viver dessa maneira. Agora, como que nós aplicamos isso? Como nós devemos viver? Obviamente, mediante a pregação do Evangelho. Nós devemos viver pregando o Evangelho o tempo inteiro, lendo o Evangelho, manifestando o Evangelho o tempo inteiro. As nossas obras, elas devem condizer com a nossa pregação, porque o que Paulo diz para Tito é: permaneça nessas coisas aqui, ó. Que essas coisas sejam confirmadas no seu coração. Fale isso com ousadia, com fé. É isso que deve permear o nosso coração. E a imagem de Cristo, ela deve estar bem latente em nossa face para que o mundo veja e creia em Jesus o Cristo. Verso de número 9, 10 e 11. Paulo diz: evita discussões insensatas, genealogias, contendas e debates sobre a lei, porque não têm utilidade e são fúteis. Evita o homem faccioso, depois de admoestá-lo primeira e segunda vez, pois sabes que tal pessoa está pervertida e vive pecando, e por si mesma está condenada. Atenção para o verso 9, evita discussões insensatas. No primeiro ponto, no verso de número 8, nós vemos que Paulo diz: olha, você não pode evitar a pregação do Evangelho, mas agora você vai evitar o quê? Discussões insensatas, que são baseadas em quê? Em genealogias e debates sobre a lei. Meu irmão e minha irmã, Paulo está dizendo para Tito aqui: evite debates de genealogias, ciência genealógica.
Evita esse tipo de debate. Essa semana, para estar ministrando essa palavra, eu assisti uma série de debates de judeus ortodoxos com pastores evangélicos. E uma delas estava um judeu que eu não me lembro o nome dele, um rabino, e do outro lado da mesa tinha o Luiz Saião e o Carlos Vailate. E me chamou a atenção porque as perguntas, os debates que aconteciam há 2000 anos atrás são exatamente os mesmos. As questões judaicas são exatamente as mesmas. Os argumentos dos judeus eram, primeiro, genealogia. De quem Jesus é descendente? E a pergunta deles, a resposta desse judeu foi, não, genealogia não pode ser contada a partir da mulher, Maria. Quem era o pai de Jesus? Aí Saião disse, Vailate disse, eu não sei quem disse. Um dos dois disseram. Ele foi gerado pelo poder do Espírito Santo no ventre de Maria. E a resposta do judeu foi, então Jesus não pode ser descendente de Davi. Porque teria que ser de uma parte sanguínea, da parte do pai, teria que fluir. Não que Jesus não fosse judeu, mas ele não poderia ser descendente de Davi, porque ele teria que ter um sangue, o sangue passa pelo pai e não pela mãe. Mas quem disse? Onde está escrito? A questão é apenas de pura tradição. Quem disse? Os rabinos. Hillel disse. Quem disse? Não, os rabinos anteriores disseram. Mas, e quem disse que isso é verdade? E quando a gente começa a andar aqui, Paulo vai dizer sobre os debates da lei. Olha, se livre dos debates da lei. E, meus irmãos, mais uma vez é muito interessante, porque o outro questionamento do rabino foi a respeito da lei. Da guarda do sábado. Cadê o nosso querido irmão ali? Aí o rabino disse para os mestres pastores que estavam diante dele, como pode Jesus ser descendente de Davi, ser quem ele é, o Messias? Nós não acreditamos isso, diz ele. Como ele poderia ser, se ele disse que ele é maior do que o sábado? Não existe isso. Jesus disse que é maior do que o sábado, ele não pode ser maior que o sábado. O sábado foi dado por Deus para o descanso, para o judeu. Aquele que não guarda o sábado não pode. Jesus, ele transgrediu a lei da guarda do sábado. Os questionamentos são os mesmos. Eu achei muito interessante isso. Só que é exatamente isso. Jesus diz que ele é maior que o sábado porque ele é Deus. Mas como eles não aceitam a divindade de Jesus, logo toda a argumentação é distorcida. E o Saião, eu vi que ele começou a usar os léxicos, começou a citar autores dos léxicos, e o judeu disse, não, mas nós não cremos nesses mestres, não. Aí o Saião diz assim, bom, então você pode falar o que você quiser, que como não tem base, o que manda é a tradição, então você pode... Não tem mais conversa, porque se você não acredita nos léxicos, porque foi falado de palavras etimologicamente dizendo, raízes de significado, e eles não acreditavam nos léxicos, apenas na tradição. Essa palavra quer dizer isso, não, mas a tradição diz que ela quer dizer aquilo. Então a gente fica com a tradição, não importa a academia, não importa o estudo, não importa nada disso. Então o Saião disse, então aqui já não há debate. Aqui você pode falar o que você quiser. O debate foi bem cordial, embora tenha tido alguns pontos de nervosismo entre eles. Mas por que eu estou dizendo isso? Porque Paulo vai falar assim, olha, evita o homem faccioso. Evita o debate. O faccioso aqui, meu irmão, a palavra grega, ela é interessante. Deixa eu ver se eu acho aqui. A palavra grega quer dizer aeréticos, que é de herético. A palavra faccioso aqui tem a intenção de separar, de parar de andar, de evitar com homens heréticos. Pare de andar com homens heréticos. Pare de debater com mestres da heresia. É isso que Paulo está dizendo aqui para Tito. Tito, pare, evite o homem faccioso. Mas olha só que interessante. Olha o coração do pastor, do apóstolo. Ele diz, depois de admoestá-lo uma primeira e uma segunda vez, ele não se arrependeu não? Não.
pois sabes que tal pessoa está pervertida e vive pecando e por si mesma está condenada. Essas pessoas não se arrependeram? Não. Então esquece elas para lá. Evite-as. Não entre mais nesses debates. Olha o coração do apóstolo. Não os abandone de cara, mas quando você percebe uma resistência diante da primeira admoestação, diante da segunda admoestação, exclua-o. Aconteceu um caso semelhante com Estevão. Vocês vão se lembrar que quando ele está diante dos mestres da lei, exatamente a mesma coisa, ele começa a pregar ali. E no final de sua pregação em Atos dos Apóstolos, ele começa a dizer: vocês são igual aos seus pais, duros de coração, incircuncisos de coração. Vocês resistem ao Espírito Santo de Deus. Quando ele fala isso, o povo pega ele, joga ele para fora da cidade, o apedrejam e ele morre ali. Mas a dureza do coração está aí. O que Paulo está evitando? Esse tipo de confronto com Tito. Isso aí perverte a mente, não edifica absolutamente nada, então nós temos que nos desviar dessas coisas. Essas pessoas devem ser evitadas, meus irmãos. Aí você fala assim: João, mas o que isso tem a ver com a minha vida? Talvez você ainda não fez uma ligação e eu vou te ajudar aí. E essas discussões na internet? E discussões tolas? Uma coisa é você ouvir uma vez, você resistir, você pode até comentar, meu irmão, você pode até se introduzir no debate, mas depois de uma e uma segunda vez, caia fora. Existem situações da internet que nos frustram, que mexem com os nossos ânimos. Eu não sei com você, se acontece com você, se você é um robô, mas comigo acontece. Existem pessoas que eu tenho que evitar, eu tenho que bloquear no Instagram, eu tenho que bloquear no status do WhatsApp, porque quando eu vejo postagem, me irrita, me dá uma vontade de entrar no debate e resolver o negócio e escrever um livro argumentativo contrário à posição do tal pastor, do tal mestre. Eu fico com esse sentimento, eu emocionalmente dizendo, eu me fico atribulado ali, fervilha o sangue assim, de vendo erros, vendo heresias sendo faladas, vendo um monte de irmãos que eu conheço sendo guiados por esses falsos pastores, falsos mestres, pastores que só querem dinheiro, fama, poder, riqueza. Isso me irrita, aí eu tenho que bloquear, para ter paz. Eu tenho que evitar esse tipo de heresia. E qual que é o conselho que Paulo dá para Tito? Evite você também, meu irmão. Se a postagem te faz exaltar os ânimos, bloqueia, evita, desfaz a amizade, não sei, meu irmão, se vira, mas evita. Esse é um conselho extremamente bíblico. Devemos evitar tais contendas, devemos evitar tais relações com hereges. Evita, tenha paz, pegue a sua missão e vai cumprir, meu irmão. Pegue a sua vocação e vai cumprir, ao invés de ficar debatendo inutilmente, que não vai salvar ninguém esse debate, a princípio. Vai edificar, meu irmão, vai pregar na rua, vai pregar para o seu vizinho, vem ajudar na igreja, vem fazer alguma coisa. Esse tipo de coisa deve ser evitado, é o conselho de Paulo a Tito. Abandone as contendas e brigas que não levam absolutamente nada. Nada. Evita esse tipo de coisa. Às vezes você tem uma amizade que é de um amigo que tem um amigo pastor que postou uma heresia, e ele posta também porque ele é incauto, não sabe. Isso te irrita. Bloqueia, irmão. Bloqueia os posts. A amizade continua a mesma coisa. O poste bloqueia, pare de ser nutrido, pare de ter o seu espírito atribulado por causa dessas coisas, evite esse tipo de coisa. Verso de número 12, o texto diz assim: quando te enviar Ártemis ou Tíquico, apressa-te a vir até Decápolis ao meu encontro, estou resolvido a passar o inverno ali. Encaminha com diligência Zenas, o intérprete da lei, e Apolo, a fim de que não lhes falte coisa alguma. Agora, quanto aos nossos, que aprendam também a distinguir-se nas boas obras, a favor dos necessitados, para que não se tornem infrutíferos. Todos os que se acham comigo te saúdam, saúda quantos nos amam na fé.
a graça seja com todos vós. Aqui nós temos os detalhes finais da carta, quando Paulo instrui Tito a ir visitá-lo em Decápolis assim que Ártemas ou Tíquico for enviado para substituí-lo na igreja de Creta. Mas quem leva essas cartas até Tito? Quem levou essas cartas foram Zenas e Apolo. Zenas aqui ele tem um adjetivo, Paulo diz o intérprete da lei. Olha que interessante. Porque Tito estava tendo conflitos com intérpretes da lei judaicos, com falsos mestres judaicos. E isso aqui é maravilhoso. Sabe por quê? Porque Tito está tendo dificuldade aqui. Aí o que o grande apóstolo faz? Envia pessoas mais capacitadas para ajudar Tito nessa batalha. Isso é maravilhoso. Isso quer dizer que as suas lutas não podem ser travadas sozinhas. Vai ter momentos na sua vida em que você vai precisar de um amigo do lado para ouvir, para ensinar, para te corrigir. Ninguém vive sozinho na batalha da fé, absolutamente ninguém. Tito está tendo dificuldades, ele vai lá e manda Zenas e Apolo. Lembra de Apolo em Atos dos Apóstolos, quando Priscila e Áquila começam a falar de Jesus para ele, eles o veem pregando, e o texto vai dizer que Apolo era grande na exposição das Sagradas Escrituras. O texto bíblico vai dizer que Apolo ele era um mestre da lei, ele conhecia muito bem a lei de Moisés. E quem que Paulo envia? Zenas, o mestre, o intérprete, melhor dizendo, da lei, e Apolo, os dois grandes mestres da lei judaica. Assim, chegando em Creta, indo até Tito, eles poderiam, junto com Tito, começar a falar verdadeiramente a interpretação correta da lei, confrontando assim os lobos, os devoradores e expulsando-os das congregações da igreja. Isso é maravilhoso. Eu preciso de amigos, eu preciso de mestres. E aqui eu tenho muito orgulho, irmão. Eu tenho um Valtinho ali. E como eu fico orgulhoso em chegar para alguns irmãos e falar, poxa vida, nós temos um camarada dentro da nossa igreja, que ele tem 2 pós-graduações em teologia. Cara, eu me alegro tanto com isso. Eu me alegro em ver irmãos que estudam, que dão a vida estudando, que entendem, que estão ajudando na edificação da comunidade de seus irmãos, que ajudam aqui a colar. Eu me orgulho de vocês, meus irmãos. Eu me orgulho, porque eu sei que eu não sei de tudo, tem homens e mulheres melhores do que eu aqui. Eu não tenho todos os dons e todos os talentos, só o Cristo teve. Paulo precisa de amigos, Tito precisa de amigos, Apolo, Zenas precisam de amigos. Juntos nós nos tornamos membros do corpo de Cristo. Separados não. Nós precisamos uns dos outros, porque nós precisamos dos talentos e dos dons uns dos outros. Aquilo em que eu tenho falta, você me supre, meu irmão. Aquilo que você tem falta, eu te supro. Por isso, a comunidade cristã, ela não pode viver de maneira egoísta, isolacionista. Você não pode viver no seu cantinho, sem saber da vida do seu irmão, e vice-versa. Não pode. A vida cristã, ela é uma comunidade, onde nós, membros do corpo de Cristo, estamos interligados, ou pelo menos deveríamos estar mais interligados. Atenção para isso. No verso 14, Paulo diz assim, e aqui eu encerro. No verso 14 o apóstolo diz assim, agora quanto aos nossos, ou seja, os membros da igreja, que aprendam também a distinguir-se nas boas obras a favor dos necessitados, para não se tornarem infrutíferos. O que está acontecendo aqui? Paulo está dizendo, olha, encaminhem com diligência Zenas, o intérprete da lei, e Apolo, a fim de que não lhes falte coisa alguma. O que acontece? Paulo envia Zenas e Apolo para uma missão que a gente não sabe para onde ele estava indo. Mas ele teria que passar em Creta para dar esse apoio missionário, apologético, melhor dizendo, a Tito. Ao passar por Creta, eles seriam enviados mais uma vez para uma outra localidade, na qual nós não sabemos aonde fica e aonde é, o que eles iriam fazer lá, se era plantar igreja ou defender a fé, como está acontecendo aqui em Creta. E o conselho de Paulo é, Tito, agora você vai fazer um movimento aí na igreja, aos nossos,
porque vocês precisam cuidar desses dois mestres aí. Você precisa cuidar financeiramente. Olha só que interessante. Eles estão trabalhando exclusivamente para a obra do Senhor, para a manutenção da igreja, expansão do evangelho, defesa da fé. Eles precisariam ser supridos em suas necessidades. Aí o que Paulo está dizendo? Vocês, os nossos, os da igreja, precisam suprir as necessidades desses dois homens em tudo, financeiramente dizendo. Por quê? Porque nós não podemos nos tornar homens e mulheres cristãos infrutíferos. Olha que interessante isso. Porque Paulo está dizendo que a nossa obra, a obra do Espírito em nós, ela deve ser completa. E ela deve abranger tanto o seu casamento, o seu trabalho, o seu serviço, quanto a sua vida financeira. O que quer dizer? Quer dizer que não adianta, meu irmão, você ser um grande pregador, mas ter o coração cheio de mamon, amar ao dinheiro. Aí você não colabora com a igreja, com a manutenção da igreja, com pagar o ar-condicionado, pagar a energia da igreja, pagar aluguel, pagar o investimento, pensar com a igreja aonde investir o dinheiro. Para você que nos visita, nós fazemos uma reunião administrativa a cada 6 meses na igreja. Nós não temos nenhum funcionário, a igreja não paga ninguém. A igreja só paga custo e junta dinheiro para ajudar os necessitados e para investir, para melhorar esse ambiente de trabalho e exposição da palavra de Deus. Nós não gastamos dinheiro com trivialidades, futilidades, não. Mas existem irmãos que não doam. Existem irmãos que acreditam que eles podem fazer muitas coisas na comunidade, mas dinheiro, não, já faço muita coisa, não vou dar dinheiro não. Não, já lavo a igreja aqui, graças a Deus, irmãos, eu estou planejando falar isso há muito tempo. Aos irmãos que ajudam a lavar a igreja, meu irmão, louvado seja Deus pela sua vida. Essa semana foi eu e minha família que lavou. Mas é muito bom contar com os irmãos que nos ajudam na limpeza da igreja. Que Deus te abençoe muito por isso, viu? Fecha essas aspas aí. Mas, meu irmão, Paulo está dizendo que quando nós retemos a bênção no campo econômico, eu me torno infrutífero. E isso deve ser levado em consideração, porque Mamon tem que ser destronado do seu coração. Perceba, Paulo não está pedindo que você venda a sua casa, seu carro, seus bois, seus lotes e doe tudo para a igreja, não. Nós temos aqui o fundamento do dízimo, que norteia a nossa gratidão. Se você não tem para dar, você não vai dar, meu irmão. Se você tem para dar, mesmo que seja pouco, a sua obra de gratidão é recebida por Deus. Lembre-se do caso da viúva no gasofilácio. Jesus está sentado lá, vendo o pessoal, um monte de rico depositando um monte de dinheiro e Deus não recebendo aquela dádiva. Deus não recebendo aquilo. Aí chega uma viúva com 2 moedinhas que não valem nada, deposita lá. Aí Jesus fala, essa mulher aí. Portanto, o valor não importa. Importa a motivação, a gratidão do coração. É isso que importa. Não importa se é uma moedinha ou R$1 milhão, importa é a intenção do seu coração em dar. Você, meu querido irmão, não pode ser um homem infrutífero, uma mulher infrutífera. As nossas obras, a obra de Deus em nós, ela permeia todas as esferas de atuação do ser humano. Não dá para você lavar a igreja e, tendo condições de ofertar nela, reter. Não dá. O que Paulo está dizendo? Você tem que abençoar para que as suas obras não se tornem obras infrutíferas. É só você ler. Não sou eu que estou dizendo? E eu acabei de falar e reafirmo, nós não acreditamos em dízimo como mandamento, a gente não está obrigando ninguém a dizimar. O devorador não vai roubar suas finanças, você pode ficar tranquilo, tá? Nós não acreditamos nisso. Essa igreja é uma igreja extremamente transparente e vocês, toda a igreja está convidada para saber as coisas, os tesoureiros estão aí, vocês podem perguntar em que a igreja gasta. Estou fazendo uma defesa aqui da igreja porque quando se fala de dinheiro, o coraçãozinho já, esse pastor está desviando, está querendo dinheiro, mas não, nós não nos importamos com isso não, tá bom, meu irmão? Então Paulo fala isso, para que a gente não se torne homens e mulheres infrutíferos. Aí ele termina no versículo de número 15,
Todos os que se acham comigo te saúdam. Saúda quantos nos amam na fé. A graça seja com todos vós. Meus irmãos, nós não devemos negligenciar então o estudo das Escrituras por causa do combate à fé. Paulo tem que enviar Zenas e Apolo para ajudar Tito em suas dificuldades de debate. Você não pode negligenciar o estudo bíblico, meu irmão, porque embora não tenham judeus aqui, messiânicos ou não, para debater com você a sua fé, você deve estar preparado na faculdade. Aí vem um professorzinho e fala que Deus não existe, aí começa a argumentar com você, e aí, o que você vai fazer? Aí vem alguém e fala, não, o Deus verdadeiro é o Deus de Maomé, Alá. Não, o Deus verdadeiro é o Deus lá dos Incas. Não, na verdade, existe, cadê o Eliel? Existe uma quarta dimensão que, né, os demônios vêm, os reptilianos vêm e aí, meu irmão? Como é que a gente vai fazer com isso? Como é que você vai defender a sua fé? Como é que você vai lidar com esse tipo de situação? É necessário estudar as Escrituras continuamente. E tome muito cuidado com a falta de frutos na sua vida econômica, na esfera econômica da sua vida, meu irmão. Não seja infrutífero. Deus não quer só as suas mãos. Deus, Ele requer tudo o que você tem. Tudo. A sua vida, os seus pensamentos, os seus estudos, as suas boas obras, o seu dinheiro, Ele quer tudo, porque foi Ele que te deu tudo. A graça deve permear o seu coração, porque tudo lhe foi dado por graça, sem merecimento. Amém? Fique de pé. Feche os seus olhos. Eu gostaria que você orasse ao Senhor em favor desses conselhos de Paulo a Tito. E eu vou te ajudar em oração, vou te fazer lembrar dos pontos principais, mas eu gostaria que no seu coração aí, mesmo de maneira silenciosa, você orasse ao Senhor também. Pai, em nome de Jesus, nos encha com Teu Evangelho, Senhor. Nos faça transbordar, ó Deus, com essa verdade, a fim de praticarmos boas obras. Nós não queremos, ó Deus, viver uma vida hipócrita. Nós não queremos viver, Deus, cheios de máscaras, mas nós queremos, Deus, refletir a Tua glória, a Tua face. Assim como Moisés desceu do monte, ó Deus, e as pessoas não podiam olhar para ele mediante a luz que saía de seu rosto, nós queremos, ó Deus, assim, ó Deus, irradiar a Tua face. Tenha misericórdia de nós. Pai, em nome de Jesus, nos ajude a fugir de brigas e contendas irrelevantes. Nos ajude, ó Deus, a focar naquilo que é relevante, que é a ministração do Teu Evangelho, que é a graça de Deus em nos dar Jesus Cristo, que é a comunhão com o Espírito Santo, que é a certeza da vida eterna. Nos ajude, ó Deus, a focar nisso, nas trivialidades, nas contendas, que nós possamos, ó Deus, evitar, que a gente possa, ó Deus, evitar gastar energia com essas coisas, mas que o Senhor possa nos instruir, que o Senhor possa nos fazer, ó Deus, aprender mais, nos dê mais sabedoria, nos dê mais conhecimento, nos dê, ó Deus, o privilégio de entender melhor a Tua Palavra, para que possamos manifestar, pregar, ser mais claro em relação à ministração do Teu Evangelho, em o nome do Senhor Jesus Cristo. Nos ajuda também, ó Deus, nos livrarmos de uma vez por todas deste ídolo que tanto nos incomodam, que é Mamon, que é o amor ao dinheiro. Nos ajude, ó Deus, a destroná-lo de nossos corações. Nos ajude a ser homens e mulheres fielmente frutíferos. E que o Senhor possa nos podar para que possamos dar mais e mais frutos continuamente. Senhor, Tu és o Senhor das esferas.
Em nome de Jesus, se nós temos negligenciado algumas esferas em nossas vidas, que o Senhor possa suprir essas necessidades, que o Senhor possa nos admoestar, para que possamos, ó Deus, permanecer fiéis ao Senhor, que nós possamos, ó Deus, lhe dar uma adoração íntegra, inteira, em nome de Jesus. Nós queremos te adorar com todas as nossas vidas, e tem alguns empecilhos, alguns ídolos que ainda se arrastam, ó Deus, por nossas vidas, mas que o Senhor possa destroná-los em nome de Jesus Cristo, para a honra e glória do teu santo e bondoso nome. Levante as suas mãos. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus o Pai e as doces consolações e a ajuda do Espírito Santo sejam com cada um de nós, em nome de Jesus. Amém e amém. Vão em paz, que Deus os abençoe. Cumprimente esse visitante, essa irmã visitante, seja muito bem-vinda aqui.